A paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nossos irmãos em Cristo Jesus. Este é o canal Felisberto Moreira, um canal de opinião, reflexões e análises bíblico. Nosso compromisso é o nosso compromisso genuíno, é um compromisso com a nossa fé. E aqui nós desenvolvemos assuntos polêmicos, assuntos que venham desabrochar um conhecimento da nossa fé e da doutrina cristã. Como está lá em 2 Timóteo capítulo 3, verso 16. Paulo falando a Timóteo que desde a tua meninice sabe as sagradas letras que podem te fazer sábio para a salvação que há em Cristo Jesus. Sabendo de quem tendes aprendido e que fostes curado. Toda a Escritura é devidamente inspirada, proveitosa para redarguir, para instruir, para ensinar, para que o homem de Deus seja perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Então é necessário nós conhecermos a Escritura Sagrada, porque nela está fundamentada a nossa fé. E o nosso propósito aqui, irmãos, é abrir, ampliar mais o leque do seu QI espiritual. E que você, irmão e irmã, seja habilitado para toda boa obra. Nosso assunto de hoje é um assunto extremamente polêmico. É um assunto sobre a barba. Será que usar barba desqualifica alguém para o ministério? Esta é a pergunta, é o tema da nossa abordagem de hoje. O que a barba tira a qualidade de um irmão para o ministério? Estou fazendo aqui desenvolvendo esse tema em cima de polêmicas que foi levantado em cima do que nosso caríssimo irmão Cláudio Mazola falou aí no culto no Brás, que o servo do ministério não pode usar barba, que desqualifica ele. E ele falou que não é uma doutrina, é uma disciplina. Irmão, não tem como separar uma disciplina da doutrina. É uma junção de unidade indivisível, inseparável. O que é disciplina? Disciplina é obedecer aos preceitos de Deus. E doutrina? É o ensino. Então, é uma junção, ali está junto. Não se pode separar disciplina da doutrina. Pode pegar qualquer dicionário aí, que você vai ver que as duas expressões estão intimamente ligadas uma à outra. Agora, primeiro ponto. Por que uma barba é algo de desonra? Porque se desqualifica um irmão para o ministério, sendo que a barba
é a continuidade do bigode. Conheço muitos irmãos anciães que usam bigode. Então, a barba é a continuidade do bigode. Qual é a desqualificação que uma barba provoca nos requisitos dos irmãos? Vejamos bem aqui, irmão, o Salmo 133, como é que diz aqui, ó? O qual bom e agradável é como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes, como orvalho de ermo, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Aqui fala da barba de Arão. Irmão, este tema da barba é um tema de uso e costume. Igual desses países aí, islâmico, Irã, Iraque, Síria, Arábia, Catar. A barba é um tipo de uma característica de homem. Lá, quem não tem barba não é tido como um homem, é um tema de, tipo assim, de respeito, né, àquela pessoa que usa barba. Como que este ensino, para se tiver irmão lá na Síria, no Iraque, como é que vai se contextualizar, né, com as autoridades de lá? Como é que vamos falar que a barba desqualifica, sendo que não temos uma base bíblica? Não temos uma base aqui. Nós vemos Arão usando barba. Né? Agora eu queria saber do nosso caro irmão Cláudio Mazzola, se não pode usar barba, então tem que ter. Por que não pode? Em que sentido a barba tira e desqualifica um irmão para o ministério? Vejamos aqui. Vamos ver aqui. Timóteo, capítulo 3. 1 Timóteo, capítulo 3. As qualificações dos bispos e diáconos. Fiel à palavra. Se alguém aspira o episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém, cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a sua própria casa, criando os filhos em disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a sua casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para que
ao suceder que se soberbeça, incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos que estão de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Semelhantemente, quanto aos diáconos, é necessário que que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinado a muito vinho, não cobiçoso, de sorte da ganância, conservando o mistério da consciência limpa. Também sejam estes, primeiramente, experimentados. E se mostrares irrepreensível, exerçam o diaconato. Da mesma sorte quanto as mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, nem perante infiéis, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher, governe bem seus filhos e a própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançarão para si mesmo justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Então, amados irmãos, aqui está em 1 Timóteo capítulo 3, os requisitos, as qualificações para um irmão ser apresentado para o ministério. Estudo aqui as qualificações. Agora, como que vai colocar um requisito de não usar barba, sendo que não tem nenhum amparo bíblico? Não tem nenhum amparo bíblico. O que é que a barba provoca no caráter de quem tem o ministério? Não provoca nada, irmão. E outra coisa, como explicar? Pode usar bigode e não pode usar barba, sendo que a barba é a continuidade do bigode. Entendeu? É um ensinamento absurdo do nosso caríssimo irmão Cláudio Mazola. Como é que vai conciliar a barba com os requisitos que eu acabei de ler aqui em 1 Timóteo capítulo 3. Aqui tem um respaldo. Esses requisitos estão respaldados dentro do que Paulo ensinou. Agora, a barba, né? A barba. Então, no contexto cultural, é falado que o homem, até os jovens, adolescentes de hoje, né? Eles usam barba. Agora, como é que vai falar para os jovens, para os adolescentes, que a barba fere a doutrina, fere o comportamento de um músico, de um encarregado regional, de um cooperador, de um diácono, de um cooperador de jovem? Aonde que está essa base? Porque, irmão, nós vemos aqui, irmãos, principalmente quando lemos as cartas apostólicas, tanto de Paulo, como de Tiago,
como de Judas, do apóstolo João, as doutrinas que eles davam na igreja eram as doutrinas em cima dos desvios doutrinários. Toda carta, quando nós vemos aqui, Paulo escreveu umas 14 epístolas, todas elas, todas as doutrinas elaboradas nas cartas apostólicas, era em cima de desvio doutrinário. Era em cima, para tirar os desvios doutrinários e colocar a igreja dentro dos parâmetros doutrinários. Então, as doutrinas dos apóstolos, elas tinham base tanto no Evangelho de Cristo, como nos escritos proféticos do Velho Testamento. Quando o apóstolo Paulo dava uma doutrina, ele tinha um respaldo, tanto no Evangelho de Cristo, como nos profetas do Velho Testamento. Ele desenvolvia uma linha de pensamento construída dentro dos escritos, tanto dos evangelhos, como dos escritos do Velho Testamento. Então, eles desenvolviam um conceito doutrinário em cima para desconstruir os desvios doutrinários que estavam entrando dentro da igreja. Então, tudo tinha uma base. E o assunto é sério, irmão. É sério. Por colocar que a pessoa que usa barba fere os requisitos, é uma coisa séria. Porque, irmão, nós não podemos ensinar ao povo um argumento que não tem respaldo bíblico, porque senão nós estamos colocando por nossa conta. Nós estamos querendo colocar a nossa mente, a nossa interpretação dentro do que não é real, do que não tem base bíblica, que não se alinha ao Evangelho, que não se alinha à doutrina apostólica, que não tem um significado, uma explicação. Por quê? Qual é o dano? O que a barba provoca num requisito de um irmão do ministério? Então, lamentavelmente, não tem nenhuma base bíblica, porque a barba é a continuidade do bigode. Então, se não pode usar barba, então também não pode usar bigode. É esse o meu vídeo aqui, porque deu muita repercussão nas redes sociais e chegou para mim essas perguntas. E eu estou fazendo esse vídeo em cima de pergunta dos nossos irmãos internautas. Então, é uma expressão absurda, que não tem respaldo bíblico dizer que a barba desqualifica alguém para o ministério ou para o diaconato. Então fique com Deus. Ósculo santo na vossa face. Um final de semana abençoado para todos.